Olha, no dia 19 de novembro desse ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou que os planos de saúde deveriam reajustar os valores de 2020 de forma diluída em 12 meses. Dividiu aí durante um ano, né? A partir de janeiro do ano que vem. O órgão havia determinado em agosto a suspensão das correções de valores pagos pelos beneficiários por 120 dias, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Vamos conversar agora com o advogado Juliano Pessoa, presidente da Comissão Estadual de Direito Médico e da Saúde da OAB aqui em Alagoas, para saber mais, ter orientações em relação a isso, principalmente para você que é consumidor, para você que é cliente, né? Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Se o aumento cobrado pelo plano ele for desproporcional, for além daquilo que a pessoa perceba que está sendo abusivo, a quem esse usuário deve recorrer? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos que nos assistem. Na realidade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar trouxe de forma muito taxativa como é que isso deverá acontecer na prática, né? Para que a gente explique aqui para os beneficiários como é que isso se dará a partir de janeiro de 2021. A operadora terá que parcelar isto em 12 parcelas iguais e sucessivas e a agência exigiu alguns requisitos nesse parcelamento no sentido de informar de forma muito clara aos consumidores, aos beneficiários. Por exemplo, o boleto deste beneficiário virá constando a mensalidade que ele está pagando atualmente, referente ao mês atual, e separadamente terá que vir a informação atinente a esse aumento relativo a 2020, bem como o número da parcela que ele está pagando, ou seja, em janeiro 1 de 12, em fevereiro 2 de 12 e assim de forma subsequente. Muita dúvida surgiu se o beneficiário poderia pagar isto em quantidade menor de parcelas, tá? Pode acontecer isto se assim desejar o beneficiário. Isso não pode acontecer de forma compulsória, obrigatória. Bem como também poderá se pagar em uma quantidade maior de parcelas se as partes assim entenderem, né? Se a operadora e o seu beneficiário fizeram algum tipo de acordo, de tratativa que chegue a esse consenso. Porém, se não houver nenhum tipo de negociação para mais ou para menos, o que valerá na prática é a regra que foi definida e preconizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, parcelamento de diluição em 12 meses iguais e sucessivos. Então é desta forma que irá acontecer. Se realmente for desproporcional, se for cobrado de maneira errada, como é que o consumidor ele deve recorrer? Ele deve ligar para a ANS? Como é que ele pode fazer essa reclamação? Exatamente, essa pergunta é interessantíssima porque é a dúvida que o beneficiário mais tem quando ele se depara com uma situação desse tipo, né? O que é que eu recomendo na prática? Primeiro, ele entra em contato com a sua respectiva operadora, reportando o que foi que aconteceu, pedindo, se for por telefone, o número de protocolo desta ligação e, se for por e-mail, ele guarde esse e-mail porque servirá de documento em momento posterior. Além disso, é muito interessante, de fato, que ele entre em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A agência estará monitorando isso a partir de janeiro do ano que vem, e certamente ela irá entrar em contato com a operadora deste beneficiário para poder buscar informações sobre o que está acontecendo naquele caso concreto, e a operadora terá que prestar esses esclarecimentos para que fique tudo muito claro e não haja qualquer tipo de abusividade em relação a esse repasse de aumento que foi definido de forma muito clara, de forma muito cristalina pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O mesmo procedimento em casos desse plano de saúde não ter o atendimento em relação à Covid, por exemplo, não contemplar, o procedimento é o mesmo? Exatamente. Há hoje, né, uma preocupação grande já dos beneficiários, porque já se escuta muitos relatos, né, de um alto índice de procura, né, nas unidades hospitalares, especialmente aquelas que atendem a saúde suplementar, ou seja, os planos de saúde, e os beneficiários passaram a novamente ficar ansiosos nesses tipos de negativos de atendimento que caso possa acontecer. Vale ressaltar que desde o início da pandemia isso vem sendo muito debatido, né, entre as instituições que fiscalizam isto e as operadoras e as instituições hospitalares. Então nós queremos crer que não haverá esse tipo de negativa, né? Já está muito bem encaminhado todo esse debate e esses atendimentos em relação à pandemia.
e não há mais qualquer dúvida que deva subsistir hoje ainda para que exista esse tipo de abusividade negativa discriminatória até. Então, caso aconteça na prática, é importante que o beneficiário busque auxílio, né, de um profissional da área jurídica, especializado na área da saúde, bem como dos órgãos de proteção ao consumidor, os PROCONs e também a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que certamente estará monitorando tudo isso, né? Para se ter uma ideia, hoje, Gilvan e Sofia, já se discute nos bastidores a possibilidade, de repente, de uma nova suspensão dos procedimentos eletivos, por exemplo, né? Porque já há alguns estados, e aqui em Alagoas a gente já ouve, como vocês bem mencionaram na matéria anterior, notícias de uma alta procura e um alto índice de pacientes que estão chegando às unidades, e é provável que isso possa trazer, de repente, uma lotação num momento futuro, né? Então, já há instituições hoje que cobram da Agência Nacional de Saúde Suplementar alguma medida nesse sentido de se planejar para, de repente, haver novamente uma suspensão desses procedimentos eletivos que poderão impactar, de repente, no atendimento desses pacientes com Covid-19, né? Se nós pegarmos aqui um exemplo de um UTI, por exemplo, a instituição não pode, dentro de 20 leitos, reservar um leito apenas para o paciente de Covid. Ele teria que isolar aquele espaço para pacientes com esse contexto. Então, essa é a dificuldade que muitas vezes se encontra na prática, se houver um crescimento rápido desse número de pacientes chegando. Ainda no âmbito da Covid, por exemplo, como ficam os testes sorológicos? Houve alguma mudança por parte da ANS? A gente trouxe aqui, desde o início da pandemia, a liberação, depois a proibição, depois a liberação de novo. Como está essa situação? Permanece havendo a cobertura, tá? As modificações que houveram no transcorrer da pandemia foi em relação a alguns tipos de testes que se trouxe requisitos que não existiam anteriormente. Então, o principal teste, que é o RT-PCR, permanece sendo coberto normalmente pelas operadoras, tá? Inclusive aqui no estado, eu obtive informação semana passada que houve uma certa flexibilização por conta dessa elevação, desse aumento na busca dos pacientes suspeitos novamente. Então, alguns operadores estão fazendo a autorização quase que imediato. Antes, ela pedia um rigor maior, ela pedia um encaminhamento dessa solicitação de testagem para que ela analisasse. Ela tem um prazo formal de até 3 dias, né, para poder autorizar o RT-PCR, mas isso está acontecendo de forma muito mais ágil e é importante que aconteça assim. Vale lembrar que lá atrás, no início da pandemia, diversos pacientes perderam a janela de tempo ideal para a realização do RT-PCR por conta dessa burocracia, né? Muitas vezes o paciente demora 1 ou 2 dias para se verificar ali os sintomas e buscar auxílio de um profissional médico, e a operadora teria mais 3 dias e às vezes até se ultrapassava um pouco para poder autorizar esse exame, e muitas vezes o paciente perdia a janela ideal, né? Os especialistas defendem que o ideal é que ele faça em até 7 dias. No tocante à sorologia, ela também permanece sendo coberta, mas existem vários critérios que o profissional médico terá que observar, que consta na diretriz de utilização que a Agência Nacional de Saúde Suplementar trouxe e que o médico precisará ver. Por exemplo, aquele paciente que já tem um exame RT-PCR positivo, isso é critério de exclusão para não haver a cobertura dele para o sorológico. O paciente que fez um RT-PCR recente, com menos de 1 semana, também é outro critério de exclusão. Então, tudo isso precisa ser verificado pelo profissional médico que atender este paciente, e também é importante que o profissional, no momento da prescrição, no momento de preencher a requisição, ele fundamente isto, né? A gente vem vendo na prática muitas negativas acontecendo, especialmente para o sorológico, por conta da ausência desses critérios que precisam estar muito claros, e o profissional médico precisa trazer essas informações. O tempo que esse paciente está com a sintomatologia, no caso da sorologia, precisa ser mais de 8 dias, os sintomas necessitam ser descritos para que a operadora analise e aí faça a autorização ou não. Então é importante deixar essa mensagem aqui para os profissionais. Última pergunta, alguns estados, como o Rio de Janeiro, já suspenderam os atendimentos eletivos. Algumas instituições privadas aqui em Alagoas já suspenderam a questão das cirurgias. Existe um receio muito grande da população em relação a isso, a esse atendimento. O que preconiza hoje a ANS em relação a isso, para acalmar essas pessoas que estão necessitando muitas vezes desse atendimento?
Olha só, João, como você me ressaltou, se houve esta suspensão, ela foi por hora espontânea. Tá? A Agência Nacional de Saúde Suplementar ainda não se debruçou sobre essa temática, no sentido de ter um posicionamento formal, como houve lá atrás, mais para o início, onde a ANS trouxe essa determinação e os operadores tiveram que suspender, de fato, esse tipo de procedimento. Vários estados, como você bem ressalta, já começam a cobrar isto, porque em estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, já suportam uma lotação nas unidades hospitalares. Então, eles já clamam por essa suspensão para que não se comprometa o atendimento desses pacientes que estão chegando em grande número. Então, não há ainda essa manifestação. Existe uma discussão nos bastidores das instituições que prestam esse serviço, juntamente com a Agência Nacional, e a gente espera que ela esteja monitorando isso de muito perto, né, e analise cada caso concreto e, de repente, faça essa nova recomendação para que esses pacientes que estão voltando para as unidades hospitalares sejam atendidos da maneira que precisam ser, porque a gente sabe a gravidade e as consequências que esta doença poderá trazer para a saúde de toda a população. Aqui, pelo menos em Alagoas, você, como está trabalhando na área, né, tem observado um aumento das reclamações, um aumento nos casos que vão, por exemplo, à Justiça em relação aos planos de saúde, junto à ANS? Como está a situação? Eu diria que houve um amadurecimento maior, né? Eu acho que todo mundo foi aprendendo, né, com o decorrer da pandemia, e as próprias operadoras, como eu falei, existe um lado positivo, né, que eu acabei de mencionar aqui em relação ao RT-PCR, que já houve uma flexibilização e uma agilidade na aprovação, e é preciso que a gente reconheça isto, mas às vezes a gente se depara com outros procedimentos que são necessários quando o paciente é atendido e que aí sim, muitas vezes, infelizmente, se encontra algum tipo de barreira, né? O importante é que o paciente, caso ocorra isso, ele busque a ajuda de um profissional que está habituado a lidar com isso para verificar se há, de fato, alguma negativa ali, algum posicionamento abusivo, né, e para que se busque a solução deste caso. E caso assim não aconteça, que as medidas, se for o caso até judiciais, sejam empreendidas para que a operadora cumpra com o seu dever, né? Mas nós queremos acreditar que depois de todo esse tempo, com a pandemia em curso, as operadoras têm total ciência da sua responsabilidade e certamente irão atender da maneira correta a população e os beneficiários para que o serviço seja prestado a contento como deve ser e como versa o contrato que foi celebrado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, trazendo orientações, explicando essa situação em relação à saúde. Muito obrigado, viu? Bom dia. Eu que agradeço, bom dia para vocês.